Olá, companheiros! Gostaria de saudar a todos e agradecer imensamente o convite feito pelo companheiro João para participar com vocês hoje desse seminário. E a minha palestra hoje vai ser sobre liderança como forma de desenvolvimento. Então, para a gente iniciar, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre um panorama, tá, da importância da liderança nos dias de hoje, porque a liderança ela se tornou um componente essencial em praticamente todos os aspectos da nossa vida, tá? Seja ele no âmbito profissional, âmbito social, no âmbito pessoal, tá? No mundo hoje caracterizado por várias mudanças tecnológicas, incertezas econômicas e complexidade social como um todo, a capacidade de liderar é crucial para a gente conseguir navegar e prosperar nessas condições. Líderes eficazes, eles inspiram e motivam equipes, pessoas, grupos a fomentar a inovação e criar ambientes de trabalho que valorizam a diversidade e a inclusão. Além disso, a liderança é fundamental para a tomada de decisões estratégicas que podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma organização, seja ela uma organização, qualquer organização, seja ela privada, pública, social, como a nossa. No contexto social, que eu acho que é um ponto super interessante da gente trazer, porque é onde a gente aplica muito dentro do leonismo, a liderança ela vai muito além, né, das empresas e do nosso dia a dia profissional. É vital em todas as comunidades, escolas, famílias. Os líderes, eles são aqueles que promovem mudanças positivas, influenciam comportamentos, constroem relacionamentos fortes e duradouros dentro dessa comunidade. A liderança no dia de hoje, ela não é apenas para gerenciar ou controlar. Ela é para a gente capacitar, guiar, desenvolver tanto a si mesmo quanto aos outros a enfrentar desafios e aproveitar oportunidades em um mundo que está sempre em constante evolução. O mundo que a gente vive hoje está ligado no 220 e a gente precisa acompanhar essa constante evolução, e a liderança ela está muito próxima dessa rotina de evolução constante. Vamos falar um pouquinho agora do contexto profissional, só para poder a gente diferenciar um do outro, porque ali dentro do contexto profissional é onde a gente mais escuta falar sobre liderança. Dentro do contexto profissional, as empresas, a parte de liderança está sempre voltada para o desempenho e produtividade, né? Os líderes eficazes, eles impulsionam o desenvolvimento, o desempenho, né, de suas equipes, dos seus liderados. A tomada de decisão é muito importante e o desenvolvimento de talentos. Os líderes, eles são responsáveis por identificar e desenvolver o potencial daquele talento dos membros da sua equipe. Dentro do contexto social, é muito importante o impacto comunitário. No âmbito social, líderes atuam como agentes de mudança, influenciando e mobilizando as comunidades para enfrentar os desafios coletivos, como a desigualdade, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar social. E são os parâmetros que a gente dá muito suporte dentro do Lions, né? Quando a gente para pensar no nosso trabalho de servir, a gente dá o impacto à comunidade, a gente traz o impacto social como um todo, e a nossa liderança é muito importante para
para dar continuidade a esse processo dentro desse mundo de mudanças que a gente está vivendo. Construção de redes de apoio, tá? É um outro fator muito importante dentro do contexto social. Os líderes sociais, eles são essenciais para a construção de redes de apoio que conectam essas pessoas. Recursos, ideias, fortalecendo e promovendo o bem comum. A gente, dentro da parte social também se trabalha muito a parte de educação e conscientização. A liderança ela é vital na promoção, na educação e na conscientização sobre as questões sociais importantes. Então, a gente ajuda a moldar opiniões e comportamento através de um futuro melhor. Em prol de um futuro melhor. E dentro do contexto pessoal, uma vez que a gente está falando na liderança como forma de desenvolvimento, a gente conversa sobre o desenvolvimento todo. E nós nos desenvolvermos é o que faz que a gente consiga desenvolver o outro, que a gente consiga desenvolver um trabalho em qualquer lugar que a gente esteja, seja ele na nossa vida privada, na nossa vida pessoal, né, na nossa vida profissional ou na nossa vida social e na nossa vida de serviço dentro do Lions. A liderança, ela ajuda a gente a promover o autodesenvolvimento, tá? A gestão de si mesmo, incluindo a capacidade de estabelecer metas, de gerenciar o tempo, de manter o foco, traz o crescimento pessoal e realização, né, de potencialidades que a gente precisa desenvolver. Influência positiva, no dia a dia, todos nós exercemos algum grau de liderança, tá? A integridade, a empatia, ela pode inspirar e motivar os outros a adotarem comportamentos positivos. Então, a gente tá sempre ligado nesse movimento que a gente faz, movimentos de reclamação, movimentos negativos, a gente influencia negativamente os outros. Então, manter essa influência positiva é um melhoramento pessoal e que a gente vê reverberar nos colegas, né, nas pessoas que a gente convive. A resiliência e a adaptabilidade. Sem a gente desenvolver a resiliência no nosso contexto pessoal, a gente não consegue fazer nada nessa vida, porque a vida é feita de altos e baixos e resiliência é uma coisa que a gente precisa desenvolver e aprimorar a todo momento, tá? A gente precisa se permitir a enfrentar adversidades com confiança e flexibilidade e se adaptar às mudanças de forma proativa, porque as mudanças estão aí e a gente fica relutando com essas mudanças, fica muito pesado e a gente não se desenvolve. E uma liderança, ela precisa, o perfil de liderança precisa estar com isso sempre em desenvolvimento. A liderança, ela vai além de apenas guiar e influenciar outras pessoas. Ela é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento, tanto em nível individual quanto coletivo. Então, como a gente já falou dentro desse contexto pessoal, o autoconhecimento, o crescimento pessoal, o aprimoramento de habilidades, tá? E dentro do desenvolvimento coletivo, a gente consegue trabalhar o empoderamento e o crescimento de equipes, tá? Criação de uma cultura de aprendizagem, impacto positivo na sociedade. A liderança capaz, né, eficaz, ela pode gerar impactos positivos que vão além do grupo imediato, sabe? Aquilo dali esbarra em outros grupos e esse movimento vai se tornando uma modificação permanente. Eles ajudam, né, de uma forma geral, a trazer valores como ética, colaboração, respeito, moda, comportamentos que beneficiam a sociedade como um todo.
E nisso a gente consegue o desenvolvimento mais inclusivo e sustentável das nossas ações, tá? Então, a liderança, ela é uma ferramenta de desenvolvimento que beneficia tanto o líder quanto aqueles que estão ao seu redor. Ela impulsiona o crescimento pessoal, fortalece equipes e cria um legado duradouro de impacto positivo, tá? Então, dentro dos padrões de liderança, tem alguns pontos que a gente precisa, que eu gosto de trazer um pouco de conceito e de o conjunto de atitudes e habilidades para auxiliar nesse melhoramento, nesse desenvolvimento. Uma liderança, ela tem que fugir hoje, tá, de simplesmente dar ordens e controlar. Tem toda essa questão de se capacitar para desenvolver habilidades, para influenciar pessoas, motivar, guiar os outros na direção do objetivo comum. Então, definir os objetivos comuns é um ponto muito importante para que essa linha, esse trajeto seja feito da melhor forma possível. Então, um líder, pessoas que estão desenvolvendo, que queiram desenvolver perfil de liderança, ela precisa ter visão, ou seja, é uma incapacidade de enxergar além do presente, é pensar, né, no que está acontecendo, quais são os riscos, as oportunidades, traçando um caminho claro, né, do futuro. Ter empatia, a habilidade de você entender, de se conectar com os sentimentos dos outros, as necessidades, as perspectivas. Você cria um ambiente de apoio e respeito mútuo. Então, isso traz as pessoas para você, isso faz uma confiabilidade muito grande. A empatia é muito importante nesse ponto. Comunicação, a gente precisa entender, a gente precisa conseguir transmitir o que a gente quer da forma mais clara possível, tá? Entre todos os membros daquele grupo que você esteja liderando ou que esteja participando dessa ação. Decisão e ação, tá? Um líder, uma pessoa que está se desenvolvendo para uma liderança, ela não pode ter medo de tomar decisão, ela precisa tomar decisão, mesmo sob pressão. Essa habilidade precisa ser desenvolvida a cada dia, porque tomar decisão e fazer é o que precisa ser desenvolvido. Integridade e ética. Sem isso, não só na liderança, não, em qualquer lugar, eu acho que não cabe se a gente não tem integridade e ética. A importância sempre agir com transparência, honestidade, justiça, tá? Tentando, da melhor forma possível, ser um exemplo positivo para os outros que você está liderando, vamos chamar assim. E isso traz uma grande diferença entre liderar e ocupar um cargo de liderança, tá? Eu gosto sempre de trazer exemplos pessoais. Na última vez que eu fiz esse seminário, foi com o mesmo tema, e é incrível como que eu tô falando coisas bastante parecidas e diferentes ao mesmo tempo, e hoje eu tô num momento da minha vida completamente diferente daquela ocasião, e é super interessante esse convite nesse momento. Da última vez que eu participei, eu tinha assumido um cargo de liderança dentro de uma empresa de saúde grande. Eu já era supervisora de área há quase 7 anos e eu estava vivendo a liderança tanto no âmbito
estar me desenvolvendo como líder e também ocupando um cargo de liderança. Então eu estava tendo os dois mundos ao mesmo tempo. E hoje, por uma decisão minha de fazer alteração profissional, fazer uma mudança profissional, hoje eu me encontro num cargo júnior dentro de uma multinacional, em que eu não tenho mais liderados. Eu não preciso, teoricamente, eu não precisaria me comportar, perdão, a palavra tinha fugido. Eu não preciso me comportar como uma líder, vamos dizer assim. Mas o processo de desenvolvimento em que eu já tinha realizado não me permite mais isso. Eu já sou líder, eu já me coloco como líder, independente se eu estou gerenciando outras pessoas ou se eu estou gerenciando a mim mesma, tá? Dentro do trabalho eu tenho metas, eu tenho atividades para serem feitas, eu tenho sugestões para serem dadas, eu tenho que convencer as pessoas a fazerem o que eu preciso que seja feito. Então, todas essas são oportunidades em que eu exerço a liderança todos os dias. E o como é legal e o como eu vejo o retorno disso, sabe? Sem ter a necessidade. Eu não fui promovida à toa na outra ocasião, eu já me desenvolvia quanto a isso, e na época eu falei pra vocês aqui, não pra todos vocês, mas alguns vão talvez se lembrar, em que o Lions, pra mim, foi muito importante dentro desse desenvolvimento, porque eu fui desenvolvendo essa habilidade com exemplos maravilhosos dentro da nossa instituição. Eu venho do Lions desde os 5 anos de idade, então eu sempre vi grandes líderes, eu sempre vi a forma de se portar, eu via como as coisas eram colocadas, e isso com certeza me ajudou na minha formação, mas desde o início. Então, mas isso não significa que a gente tenha um tempo para começar, a gente pode começar a qualquer momento. Quando isso começou a se tornar mais sério, conforme a minha idade profissional e a maturidade foi chegando, eu fui vendo que só o observar, só o agir no feeling, só no exemplo também não era o suficiente. Eu precisava me especializar, eu precisava estudar, então, porque senão a gente entra nesse processo de só ocupar um cargo. E a liderança é todo dia. Então eu quis trazer esse exemplo meu de vida real para vocês em 2 momentos da minha vida em que eu era líder e ocupava um cargo de liderança. E hoje eu me considero ainda uma líder, mas eu não preciso gerenciar outras pessoas. Eu gerencio o meu trabalho, eu gerencio a minha dinâmica de atividades, eu gerencio a minha vida com liderança. Todo dia a gente está 100% para liderar, todo dia a gente está sendo 100% exemplo. Não, nós somos humanos e a gente trabalha, mas isso faz parte do desenvolvimento pessoal. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando para dentro. A gente não consegue ajudar ninguém sem a gente organizar a casinha. Então, falar para vocês rapidamente a diferença entre liderar e ocupar um cargo de liderança. Em que liderança a gente está envolvendo influenciar e inspirar os outros, independente do título ou posição social. O líder, ele pode surgir em qualquer contexto, como eu falei para vocês, e ele tem que assumir, está disposto a assumir a responsabilidade de guiar e apoiar os outros, tá? Já quando você ocupa simplesmente um cargo de liderança, refere-se a uma formação formal, tá? Uma posição formal, na verdade, dentro de uma hierarquia organizacional qualquer, como todas as organizações, existem algum tipo de hierarquia, seja ela organizacional ou social. Embora a gente ocupar um cargo de liderança ofereça uma autoridade, uma responsabilidade oficial, que nem todos que ocupam essa posição exercem, nem todos que ocupam essa posição exercem a verdadeira liderança, tá?
Então, a liderança genuína, ela vai muito além de título, tá? E exige habilidades interpessoais e atitudes que motivem e engajem os outros, tá? Existem alguns mitos também envolvidos dentro do mundo, como mitos existem em todos os temas, na parte de liderança também. Então, eu queria desmistificar essa questão, eu não sei ser líder, eu não tenho isso nato e tudo mais. Um outro exemplo de vida que eu posso dar para vocês é que eu não sei quem sabe, acho que alguns que são mais próximos de mim sabem, eu gosto muito de dançar. E, modéstia à parte, eu sempre tive uma certa facilidade de dançar. Mas eu participei de uma academia de dança durante anos, eu não sei, a minha irmã, ela é professora de dança, a nossa companheira Mariana Bittencourt, e ela dava aula para idosos, para criança, para adolescentes, e eu fazia parte da academia junto com ela. Um ponto super que eu aprendi na prática é que a gente pode não ter nascido com aquele molejo para dança, como a gente pode não ter nascido com aqueles skills que chamam hoje em dia, com aquelas habilidades nata. Mas tudo que a gente quer fazer, a gente pode se desenvolver, tá? Então, a gente pode estudar, a gente pode buscar informação, a gente pode trazer confiança, a gente pode estudar habilidades de comunicação, a gente pode ir aprendendo com as nossas experiências, vendo aonde deu certo e onde não deu. E com isso a gente vai desenvolvendo tanto a parte pessoal quanto a parte profissional, social, pro desenvolvimento das habilidades para a liderança, tá? Então, esse mito de que só quem nasce com certas características inatas é que pode liderar, isso é uma grande falácia, é uma besteira, porque talvez o caminho não seja tão fácil, vamos dizer assim, mas quantos caminhos na nossa vida são fáceis? Então a gente precisa pensar nisso de acordo com quais são as necessidades e quais são os objetivos que você deseja alcançar, tá? Ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, tá? Outro mito é que, não, só quem é filho de alguém ou só quem tem o cargo tal e tudo mais. Não. Liderança, a forma de se colocar vai muito além de cargo hierárquico, como eu mencionei anteriormente, tá? E já para ir encaminhando para o encerramento, eu queria lembrar a vocês que a liderança ela é uma atitude, tá? O impacto que essa atitude vai ter tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento coletivo. Buscar sempre as suas atitudes e observar as suas atitudes para que isso virem habilidades e que você consiga motivar pessoas, incluindo sempre a empatia, a comunicação clara, tomada de decisões e a integridade ética. É sempre muito importante que esses pilares estejam sempre juntos, essas habilidades estejam caminhando juntas para que tenha sucesso nesse caminho de desenvolvimento. Focar sempre no seu desenvolvimento pessoal, tá? Não adianta a gente querer liderar ninguém se a gente não der bons exemplos, se a gente não entender do que a gente está falando, se a gente não se permitir sentir o que a gente está querendo passar para outra pessoa. Então, os líderes, eles precisam identificar as suas forças, as suas áreas de melhoria,
porque um erro e aí eu vou colocar como um erro mesmo, que eu vejo com certa frequência, são líderes, principalmente aqueles que estão na questão hierárquica, eles se colocarem como eu já sou bom o suficiente, eu já sei tudo. Ninguém sabe nada. A gente começou essa palestra falando sobre as mudanças que estão acontecendo cada vez mais rápidas no mundo. Uma coisa que a gente sabia ontem, hoje a gente já não sabe. Já mudou, já é diferente. A gente que tem muito contato com criança, com netos, né, com filhos e tudo mais, você vê como a geração já tem informações que eu, que sou relativamente uma média de idade um pouco mais baixa do que a maioria dos companheiros, já não acompanho. Então a gente precisa sair dessa que o nosso é o certo e escutar o outro. Então para isso vem aquelas habilidades que a gente estava falando, empatia, desenvolver a comunicação ativa, entendimento das mudanças. Para que isso crie ferramentas internas para que a gente consiga desenvolver no coletivo, para a gente conseguir atuar no desenvolvimento coletivo. A gente consegue delegando responsabilidades, empoderando a equipe, promover a autonomia dos outros líderes. Vamos colocar aqui na nossa realidade. O presidente, ele dentro do clube seria a linha hierárquica mais alta, dentro da linha, né, o cargo mais alto na linha hierárquica. Mas cada componente do clube, ele precisa ser líder, ele precisa gerenciar as suas atividades, ele precisa gerenciar a sua função, seja ela uma função com cargo, tesoureiro, secretário, qualquer um dos cargos, como um companheiro que se absteve de cargos, que ele quis estar ali participando ativamente, mas sem um cargo definido. Ele precisa gerenciar as suas responsabilidades, ele precisa chegar numa reunião, arrumar as cadeiras, são coisas pequenas no dia a dia que fazem com que a gente desenvolva habilidades para cada vez alcançar maiores passos, tá? Então, se você acha que não tem, de pouquinho em pouquinho, com a proatividade, observando essas habilidades, os líderes vão desenvolvendo também no coletivo. Uma cultura organizacional positiva é um ponto super importante quando a gente fala do coletivo. Isso ajuda com a motivação, ajuda com o bem-estar entre a equipe, tá? E isso acaba influenciando diretamente o sucesso e a eficácia da organização, seja ela social, profissional, tá bom? Dentro da nossa casa, nossa família. Era isso que eu queria passar para vocês. E aí, para encerrar, eu queria ler um parágrafo para finalizar, que eu achei super interessante, que é para a gente refletir os conceitos discutidos. Lembre-se de que liderança é uma jornada contínua de crescimento e impacto. Não se trata apenas de alcançar o sucesso pessoal, mas de inspirar e capacitar os outros a alcançar seu potencial máximo. Aplique as lições aprendidas, desde o desenvolvimento da resiliência até a construção de relacionamentos sólidos, em sua vida profissional, pessoal e na sociedade como um todo. Ao fazer isso, você não apenas se tornará um líder mais eficaz, mas também contribuirá para o crescimento e sucesso da sua equipe e organização. Mas lembre-se, cada pequeno passo em direção ao desenvolvimento de suas habilidades de liderança é um passo em direção a criar um impacto positivo e duradouro. Mais uma vez eu queria agradecer
ao convite e mandar um abraço para todos os companheiros que ficaram aqui até agora. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.